Olá, meus queridos! Hoje vamos compartilhar uma sequência de histórias gringa do Reddit, onde várias pessoas saíram sem mais nem menos de suas casas e foram embora para sempre de suas vidas medíocres ou boas-vidas, sem nem olhar para trás. Título: As pessoas que saíram e nunca mais voltaram. O que aconteceu? Primeira história. Saí para comprar um maço de cigarros e nunca mais voltei para minha família. Depois de terminar o ensino médio, tudo parecia estar indo bem, mas éramos jovens e ambos estávamos em nossos primeiros relacionamentos. E um dia qualquer cheguei em casa mais cedo e flagrei minha esposa com outro homem. Seguiu-se o caos usual, com ela pedindo perdão e passamos meses em aconselhamento. Parecia que as coisas estavam melhorando e ela se mostrava uma pessoa completamente diferente. Alguém que não conseguiria viver sem mim. Então, um dia, ao abrir nosso computador, vi o Facebook dela aberto com várias mensagens e senti que precisava dar uma olhada. Encontrei exatamente o que temia e isso me devastou. Agindo como se nada tivesse acontecido, no final de semana escolhi minhas roupas favoritas e objetos significativos, os coloquei no carro no domingo à noite e disse que iria levar os cachorros para passear. Estacionei em algum lugar e apenas dirigi. Com uma poupança razoável, decidi começar em um novo lugar. Minha ex-mulher não tentou falar comigo até o dia seguinte, quando ignorei suas mensagens. Ela me mandou fotos e vídeos com outros caras, reclamando de como eu era ruim como parceiro. Continuei minha vida e acabei em uma cidade menor, onde percebi que estavam contratando no meu ramo. Anos depois, me casei novamente com alguém incrível. Recentemente voltei para casa e minha mãe postou uma foto nossa. Minha ex-mulher viu no Facebook e quis tomar um café para resolver as coisas. Apesar do ressentimento, nossa conversa foi surpreendentemente boa e senti um alívio depois. Ela pediu desculpas sinceras, sem tentar me culpar. Depois de algumas lágrimas, ela perguntou se podia me abraçar e nos despedimos. Quando contei à minha esposa sobre o encontro, ela ficou desconfortável e saiu da sala por um tempo. Pensei que ia dormir no sofá, mas depois de alguns minutos, ela voltou chorando e me abraçou forte. Pediu desculpas por ter esquecido o que eu passei e ficou feliz por nossa vida estar boa. Resumindo, troquei uma pessoa difícil pela melhor pessoa que já conheci na minha vida toda. Segunda história. Minha mãe era abusiva, ela me maltratava a todo instante. Sempre pedia para mim fazer as coisas dela e eu fazia, mas sempre tinha mais e mais tarefas. Então avisei que passaria o verão com meu pai, prometendo voltar antes do final do verão. Em agosto, depois de me mudar para a casa do meu pai, finalmente consegui minha identidade estadual. Minha mãe não queria que eu tivesse nenhum tipo de identificação, e algumas semanas depois consegui minha permissão de motorista. Na época, me senti um pouco culpado por mentir sobre isso, mas agora percebo que, se não tivesse feito isso, nunca teria conseguido sair daquela situação. Teria ficado preso em uma pequena fazenda com uma mulher que fazia de tudo para me derrubar e me machucar. Infelizmente, ninguém espera isso da pessoa que é biologicamente programada para te amar acima de qualquer coisa. Terceira história. Quando completei 18 anos, saí da casa do meu pai, que era complicado. Na época, estava indo para a faculdade e tinha aulas pela manhã. Na noite anterior, empacotei minhas coisas e coloquei no meu carro com o máximo de coisas que pude e parti. Um professor com quem eu conversava regularmente depois das aulas percebeu que meu carro estava cheio de roupas e perguntou se estava tudo bem. Durante o almoço, expliquei minha situação e ele se ofereceu para me acolher. Já havia feito arranjos para morar com minha mãe após as aulas do dia terminarem. Voltei para casa pela primeira vez desde que voltei a morar com minha mãe, quando era criança. Dormi no sofá por meses, arrumando minha própria cama e nem sempre tendo dinheiro para comer. Mas conseguimos superar todas as adversidades impostas pela vida. Vi meu pai apenas uma vez desde então, pois ele jurou que havia mudado. Mas um dia voltei na casa dele para visitá-lo. E em uma noite começou a beber e tentou me agredir. Pois bem, não ouvi desde então para nunca mais, e não me arrependo disso. Quarta história.
Quando meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, minha mãe arrumou malas para ela, minha irmã e eu. Fomos para a escola normalmente, mas ao chegarmos em casa depois da escola, fomos embora da cidade. Ela nos disse que ficaríamos em outro lugar por um tempo. Nunca mais voltei para o meu quarto ou minha casa, pois meu pai se casou novamente e repintou o quarto quando sua enteada se mudou com ele e a mulher. Quando precisei visitá-los, dormi no sofá enquanto ela ocupava o meu quarto. Quando fiz 16 anos, me mudei sem contar para o meu padrasto, pois minha mãe já tinha arrumado outro homem. Mas minha mãe estava ciente e eu fui morar com meus avós. Saí em uma sexta-feira levando todas as minhas coisas em apenas 2 viagens. Me disseram que ele nem percebeu que eu tinha ido embora no primeiro fim de semana. E apesar de ter ficado bravo quando descobriu, no fim das contas não foi grande coisa. As coisas deram certo para mim e a minha família. Quinta história. Estou completando 21 anos neste mês de setembro. Meu pai faleceu quando eu era muito jovem e minha mãe se casou novamente com um homem maravilhoso. Ele foi um pai incrível, especialmente quando minha mãe ficou doente aos 12 anos. Cuidou de todos nós e reafirmou que eu era seu filho quando minha mãe faleceu. Ficamos apenas eu e ele por alguns anos e tivemos momentos incríveis. Ele se certificou de que eu estava vendo um conselheiro e fazíamos coisas em família nos fins de semana. Nesse mesmo mês, depois que minha mãe faleceu, ele havia se casado novamente com uma pessoa incrível. Ele foi um pai maravilhoso, ele fez mais por mim do que meus pais biológicos quando eu tinha 15 anos. Ele se casou novamente e, embora eu não tenha gostado muito da minha nova madrasta, não a odiei. Achava que o relacionamento não duraria, mas eles se casaram e foi estranho ter um irmãozinho incrível a partir disso. Meu pai padrasto faleceu quando eu tinha 17 anos, devido a uma grave alergia não diagnosticada. Minha madrasta me tirou da escola e me levou para o hospital, entregando-me meu irmãozinho quando meu pai padrasto faleceu. Ela precisava de um minuto sozinha, e nunca mais a vi, pois ela foi embora. Ela era mais jovem que meu pai, uma ex-filha adotiva sem família ou melhores amigos para apoiá-la. Acho que ela olhou para o recém-nascido bebê e o garoto que herdou de seu marido falecido e simplesmente não conseguiu lidar com isso. Com certeza sei que eu não estava preparado para lidar com isso. Às vezes, sinto um pouco de ressentimento por não poder ter uma vida normal. Estou trabalhando muito e tenho uma criança de 6 anos para cuidar, sem mencionar a preocupação com a faculdade. Não quero que minha família seja apenas ciclos de pobreza e emprego sem saída. Quero que o meu irmão tenha uma vida digna no futuro e um lar para chamar de seu. Sexta história. Crescendo, minha mãe foi muito abusiva, especialmente emocionalmente comigo e minha irmãzinha. Ela inventava histórias sobre meu pai ter se divorciado dela e nos deixado sem dinheiro, isolando-nos da família. A pior coisa que ela fez foi nos fazer brigar entre nós em situações terríveis. Desde os 8 anos cresci odiando minha irmã. Quando fiquei mais velha, encontrei meu melhor amigo no ensino médio e ele me ajudou a entender como minha situação era difícil. Achei que todas as famílias eram assim porque estávamos isolados, sem TV ou internet. Minha mãe, que também era professora no meu ensino fundamental e médio, controlava tudo até os nossos 18 anos. Saí de casa e fui morar com meu amigo quando ele se juntou ao exército no final da escola. No entanto, isso não durou para sempre. Ele estava se juntando ao exército e eu precisava encontrar outro lugar para ficar. Foi quando encontrei meu pai biológico. Dei um tiro no escuro e perguntei se poderia ficar com ele. Ele aceitou. Eu levei tudo o que possuía para esse novo capítulo da minha vida. Então, eu tinha todas as minhas coisas cabendo em uma cama de caminhão, enquanto a maioria das crianças ia para a faculdade. Em vez disso, eu estava começando de novo em um lugar completamente diferente, com um pai que eu não conhecia. Descobri que meu pai era um cara decente, não um santo, mas muito melhor que minha mãe. Ele me ajudou a tirar a carteira de motorista e eventualmente a ingressar no exército, onde acabei de concluir meu primeiro ano. Não vejo minha irmã mais nova há 2 anos, embora ela já tenha 18 anos. Ela não saiu da casa da nossa mãe e desde que me mudei ficou mais próxima dela. Sinto arrependimento por não ter tentado mais estar lá para ela todos os dias. Sobre minha vida agora, faltam 3 anos nas Forças Armadas e depois espero ir para a faculdade e me tornar um piloto.
algo que nunca imaginei quando vivia sob o teto da minha mãe. Sétima história. Meu ex-marido era extremamente abusivo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e ainda por cima era alcoólatra. Ele controlava obsessivamente o dinheiro e cada segundo da minha rotina diária. O atraso não planejado de 5 minutos para abastecer o carro a caminho de casa resultaria em agressões, se tivesse sorte, e uma surra, se não tivesse. Tínhamos 3 filhas e em algumas ocasiões em que ameacei sair, ele dizia para eu ir embora, mas não podia levar nossas filhas comigo. No casamento de um amigo, ele ficou bêbado, como de costume, e perdeu a cabeça por algo insignificante. Ele me arrastou pela rua, pelo cabelo e puxou uma arma em mim, na frente de todos. Um amigo verdadeiro me levou de lado enquanto a mãe do noivo levava meu ex para casa e me disse que eu não precisava viver assim. Foi como se uma luz se acendesse na minha cabeça. Levei algumas semanas para colocar um plano em vigor, mas uma manhã, depois que meu ex partiu para o trabalho, meu pai me ajudou a arrumar tudo o que caberia em um caminhão de mudança. E eu peguei minhas coisas e fui embora. Gostaria de dizer que nunca mais o vi depois daquele dia, mas tive sorte que ele decidiu me deixar em paz depois de uma perseguição inicial e até uma prisão por violar uma ordem de proteção. Oitava história. Completei a graduação e o pós-doutorado, casei-me novamente, tenho mais 2 filhos incríveis e a vida está praticamente do jeito que eu queria. Minha mãe não faz mais parte da equação, ela e meu pai eram miseráveis, mas ele não aceitava o divórcio, sendo ministro de uma grande igreja e acreditando que isso não era correto. Em vez disso, ele tentava manter o casamento com minha mãe, evitando-a toda a infelicidade em casa. Ela nunca saía do quarto, era infeliz e contaminava todo o ambiente ao seu redor. Ela foi terrível comigo nos últimos anos antes de partir, embora tivéssemos sido muito próximos. Pouco a pouco ela começou a mover suas coisas para fora de casa, como se um dia uma estante desaparecesse e todos nós notássemos. Mas seguíamos em frente. Isso me incomoda bastante, mas sua saída foi tão repentina e ambígua que não me lembro de detalhes específicos. Eu tinha 14 anos na época e meu pai me disse que Deus lhe disse que ela nunca mais voltaria para casa. Eu admirava muito meu pai. Ele era gentil, quase como Deus em minha mente, então eu acreditei nele. Logo depois ele começou a namorar outra mulher secretamente, pois a igreja não sabia que ele era divorciado, mas pretendia se casar o mais rápido possível. Lembro que tive que posar para fotos de família com essa nova mulher e seus 2 filhos, que foram impressas, colocadas em uma moldura e penduradas sobre a nossa lareira. Um dia, minha mãe voltou para casa e disse que tinha cometido o maior erro de sua vida, que nos amava, a mim, ao meu irmão e ao meu pai, e queria consertar tudo. Parece que Deus estava errado quando falou com meu pai então. Ela saiu do meu quarto e viu o novo retrato de família sobre a lareira. Ela saiu rapidamente e alguns dias depois ligou para casa. Meu pai atendeu e ela disse para ele contar às crianças que ela disse adeus. Depois, ela desligou e começamos a ligar para todos que podíamos pensar. Tentamos ligar para a operadora de telefonia, perguntando se eles poderiam rastrear a chamada, mas naquela época, em 1995, não havia identificador de chamadas, nem celulares com números de retorno. Mais tarde, naquela noite, a futura madrasta veio e puxou meu pai de lado, dizendo que viu um carro no final do nosso bairro que parecia o carro da minha mãe. Meu pai ligou para o 911 e todo mundo apareceu. Minha mãe havia tomado um balde de comprimidos, mal estava viva. Levaram-na para o pronto-socorro, bombearam seu estômago e a entubaram. Falaram para o meu pai chamar meu irmão para que ele pudesse se despedir também. Eu o levei para a sala por um tempo, olhei para as máquinas e elas estavam ligadas na parede. Fiquei olhando por um longo tempo, pensava que deveria desligá-las porque ela realmente não queria ser revivida. E eu não conseguia entender por que estávamos fazendo tudo isso. Mas então uma enfermeira entrou e disse que eu tinha que sair, enquanto eles a reanimavam. Minha mãe sobreviveu, meu pai se casou com a outra senhora e isso me atrapalhou muito. Sinceramente, não posso acreditar que digitei tudo isso. Não penso sobre isso com muita frequência. Talvez seja por isso que não me lembro dos detalhes do dia em que percebi que ela havia se mudado, a minha mãe.